No programa Saúde é Vida de hoje, você vai aprender um pouco mais sobre paralisia cerebral. Não temos a pretensão de esgotar o tema, pois é muito vasto. Mas as principais informações estarão disponíveis, além de muitas terapias e tratamentos que, com dedicação dos pais e profissionais, além dos recursos e equipamentos, têm garantido bons resultados e desenvolvimento psicomotor das crianças. Bom, na caminhada aí de quase 40 anos de neuropediatria, né, a gente já tem um histórico aí para acompanhamento de crianças que nasceram e que foi feito o diagnóstico e depois observando a evolução. E também a evolução da ideia e de conceito da paralisia cerebral, que é um nome meio pesado quando você fala paralisia cerebral, alguém tem a ideia que o cérebro inteiro está paralisado, e na realidade a definição é um pouquinho mais embaixo aí, né? Ela é mais para o comprometimento motor que a criança tem e que compromete o seu desenvolvimento motor. Normalmente esse desenvolvimento motor pode ser o exclusivo, o único que é comprometido, mas como tem alguma patologia do sistema nervoso central, ele obviamente pode ter outros comprometimentos, cognitivo, intelectual, crises epiléticas, sensorial, auditivo, visual, comportamental, e durante a evolução do quadro podem surgir outras alterações a nível muscular, ortopédico, porque é uma condição crônica. Uma condição crônica, ela não é evolutiva. Aconteceu alguma coisa no sistema nervoso central, no cérebro, que pode ter ocorrido pré-natal ou no período do nascimento ou no primeiro ano de vida e que levou a uma agressão no sistema nervoso central envolvendo as áreas que exerce o controle motor cell e, portanto, o desenvolvimento vai ficar comprometido. Então, principalmente observado nesse comprometimento na aquisição de posturas, ficar em pé, deambular, atrasa o desenvolvimento motor, né? E, eventualmente, dependendo do tipo e da intensidade do quadro que levou à lesão do sistema nervoso, esse paciente até não adquirir postura, ser dependente de cadeirante ou etc. As crianças com diagnóstico de paralisia cerebral, elas chegam na clínica Ludens ou em qualquer outro serviço, né, existente, muitas vezes com o diagnóstico já fechado, né, pelo médico, mas também tem alguns casos que eles chegam com atraso motor ou atraso neuropsicomotor. E muitas vezes essa avaliação do fisioterapeuta é primordial para levantar, né, para acender essa luzinha em relação à possibilidade desse diagnóstico e trabalhar em conjunto com o médico, né? A partir do momento que essas crianças chegam para nós, elas chegam encaminhadas ou só para fisioterapia ou para a atuação da equipe interdisciplinar, físio, fono, terapia ocupacional, né, se tiver indicação. A partir desse momento nós fazemos uma avaliação que é muito minuciosa, né, uma avaliação que ela não é só qualitativa, da qualidade do movimento, mas também uma avaliação que é quantitativa, né, que a gente usa várias escalas de desenvolvimento internacionais que vão nos ajudar a saber quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos dessa criança. A paralisia cerebral até alguns anos atrás, você sempre colocava como causa problemas no nascimento, né? Acabava ficando com aquela culpa de que houve algum evento no nascimento e que deixou uma sequela. Hoje em dia a coisa é um pouquinho mais ampla. Então, você tem casos que você examine e dá o diagnóstico de paralisia cerebral porque tem o comprometimento motor, mas às vezes nem sempre você consegue identificar a causa. Agora, nos casos mais graves, de modo geral, geralmente você vai ter desde causa pré-natal, malformação do sistema nervoso, agressão no sistema nervoso central, como recentemente você viu falar em Zika, que é uma infecção que ocorre na gestação e causa malformação no sistema nervoso e como sequela também pode levar à paralisia cerebral. Então tem muitos agentes que não dá para você falar todos aqui, mas então patologias pré-natal pode levar a sequelas motoras e, portanto, paralisia cerebral, e como também no próprio parto. Crianças que nascem com prematuridade, hoje é muito comum, às vezes ficar com sequela motora, né, por conta da prematuridade,
Crianças que nasceram com menos de 30 semanas podem ter hemorragia cerebral e daí ficar com sequela motora. E depois foram surgindo situações em que você observou que não tinha histórico nenhum e tinha um quadro motor, comprometimento motor, a nível de dificuldade motora, do controle do movimento motor ou da postura, e que você não conseguia definir. E mais recentemente começou a se fazer identificação também de causas genéticas, metabólicas, inclusive algumas até tratáveis, que quando você faz o diagnóstico por tratamento adequado, você evitar que ela desenvolva realmente essa deficiência motora ou interrompe ou melhora essa deficiência motora que ela está apresentando naquele primeiro ano de vida. Geralmente o diagnóstico já é suspeito no primeiro ano de vida. E já que o assunto do programa de hoje é paralisia cerebral, nós vamos conversar com uma fisioterapeuta para saber sobre os exercícios, sobre essa manipulação com a criança para que ela tenha qualidade de vida, para que ela consiga se fortalecer e aprender coisas novas. Isso é muito importante em qualquer quadro de saúde. E dentro desse tema de hoje, a fisioterapeuta é uma peça fundamental. Ellen, é um grande prazer conversar com você. Ellen Torello é fisioterapeuta, já você disse há 26 anos? 26 para 27 anos, isso é minha formação. E aqui essa clínica, a Clínica Ludens é a sua clínica, e aqui você recebe muitas crianças com o diagnóstico de paralisia cerebral? Sim, né? A Clínica Ludens é um centro especializado em reabilitação, né? E essa unidade que nós estamos agora é uma unidade específica para esse fim, né, de reabilitação. Nessa identificação que vocês fazem quando chega a criança, essa avaliação, o que vocês conseguem identificar para definir, vai fazer essa terapia ou outra? Então, nessa avaliação, a gente consegue definir, por exemplo, se essa criança chega com uma dificuldade de fala, né, se essa criança chega de acordo com o desenvolvimento motor dela. Vamos supor, você recebe uma criança aqui com 1 ano e meio que não senta sem apoio, né? Então eu preciso avaliar o porquê que ela não senta, né? Ela tem uma questão neurológica, no caso da paralisia cerebral, mas eu tenho que avaliar quais são as questões musculares dela que não estão deixando com que ela fique sentada. Então, a partir dessa avaliação, eu consigo detectar onde realmente é a dificuldade, qual é o ponto fraco, para que eu consiga desenvolver a minha conduta dentro dos recursos que eu possuo, que são vários, e eu tenho que estabelecer junto com os pais uma meta. Então a gente trabalha muito em cima de metas, uma meta a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E também quando a gente faz essa avaliação, a gente já consegue ter na nossa visão, né, um prognóstico dessa criança. O quanto que essa criança vai conseguir evoluir, se ela vai conseguir ter uma marcha assistida com o andador, se ela possivelmente terá uma marcha independente, se ela será uma cadeirante. Apesar que as crianças, elas são caixinhas de surpresa, bem estimuladas, bem trabalhadas, elas nos surpreendem. Nós tivemos crianças aqui que a gente não acreditava no prognóstico no sentido de uma marcha independente, sem o uso de um andador. Mas e com um trabalho bem feito, ela conseguiu atingir esse objetivo. E por outro lado, tem outras crianças também que a gente acreditava, mas por algum motivo se tornaram cadeirantes, mas funcional. Porque existem graus, mas para isso elas precisam ser avaliadas. Mas o médico simplesmente olhou e disse, elas têm PC. PC, para nós, novidade, PC, o que é isso? Eu me lembro que eu perguntei isso, o que é isso? Ele disse, paralisia cerebral. É um abalo, porque, olha, elas vão ter sequelas, mas nós não sabemos quais, elas precisam começar a crescer para começar a desenvolver, para ver o que é necessário ser feito. Então, eu penso que é preciso, que os médicos, eles deem uma informação mais precisa para as mães, para os pais, uma informação também de uma forma mais humanizada, porque não é uma notícia qualquer. E não é um tratamento qualquer. E isso leva tempo para ser diagnosticado e para procurar os tratamentos. Não é uma coisa que você consulta hoje e amanhã você começa. Então é necessário
um diagnóstico certo, preciso e rápido. Então pega a girafa pra mim. Traz aqui pra mim. Aqui em cima. Isso. E a onça? Lá em cima, lá em cima. Bom, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com neuropediatria desde que eu me formei, então faz 10 anos. Eu atendo crianças com paralisia cerebral e outras deficiências, né, neurológicas. Dentro da paralisia cerebral, o que pode acometer dentro na área da fono? A gente tem dificuldades de deglutição, que é chamado de disfagia, que é uma dificuldade que a criança tem para mastigar, para deglutir e às vezes para deglutir a própria saliva. Então tem algumas crianças que às vezes têm uns escapes de saliva, a gente precisa estar sempre lembrando essa criança de ter de automatizar essa deglutição, então a gente precisa sempre ficar atento que essa criança não engasgue, tenha alimentos adequados à sua rotina. Eu tenho crianças que só têm alimentação pastosa, que a gente demora um pouquinho para introduzir esses sólidos, então a gente não dá alimentos comuns, um arroz, um feijão, então a gente dá algumas papinhas. E eu tenho crianças que não têm nenhuma alimentação via oral, é tudo por alguma sonda, ou sonda nasogástrica, que é pelo nariz, ou a gastrostomia, que ela é direto no estômago. Mas isso são casos um pouco mais graves, com mais alterações. E existem as alterações de linguagem. Eu posso ter crianças que vão ter alterações de linguagem, que realmente não vai ter nenhuma fala, que só tem alguns balbucios, como se fosse um nenê, mesmo grande. E eu tenho algumas crianças que simplesmente assim desenvolvem sem a gente sem a gente esperar, né, esse desenvolvimento de fala, e a gente acaba conseguindo desenvolver essa fala. Mas fala alto. Cachorro. E esse? E esse, quem que é? Quem é esse? Elefante. A gente usa muito lúdico, muitos brinquedos, muita coisa colorida, para poder chamar a atenção dessas crianças, para eles terem essa fala, desenvolver tudo. Dentro da fono, eu acho que dentro da neuropediatria, a gente tem que trabalhar muito com o lúdico. Eu acho que é muito importante para as crianças. A fono tem que ter uma atenção especial, não é somente a fala, existem outras coisas como a alimentação. Então eu acho que é muito importante um atendimento multidisciplinar. Aqui nós temos a fono, físio, terapeuta ocupacional, a psicóloga. Então eu acho que o atendimento multidisciplinar é muito importante para essas crianças. Eu acho que assim é fundamental. É importante esse diagnóstico de PC, porque as minhas filhas, elas já estavam com 7 meses, não tinha como identificar crianças normais, até então para mim com movimentos normais, com aparência normal, as duas que são duas normais, né? E a minha mãe foi me visitar em Belém, na época nós morávamos no Pará, e elas com 7 meses, minha mãe disse: essas meninas têm alguma coisa de diferente.
elas não estão fazendo tudo que criança de 7 meses deveria fazer. Foi a minha mãe que nos alertou, porque a própria equipe médica não conseguiu diagnosticar de pronto que era isso, né? Então isso nos preocupou muito. O conceito atual, dos últimos, por definição, seriam distúrbio no neurodesenvolvimento motor da criança por uma lesão, uma agressão do sistema nervoso central e deixou uma lesão não progressiva, ou seja, ela não piora durante o tempo, ela é estática, estacionada, e esse comprometimento motor leva a um atraso na aquisição de posturas, sentar, ficar em pé e andar, e também uma dificuldade no controle motor, a diferentes níveis, né? Você pode ter um comprometimento no corpo todo, só de um lado do corpo, você pode ter movimentos involuntários que dificultam você desenvolver a coordenação plenamente, no equilíbrio, e esse quadro pode vir isolado, apenas com comprometimento motor, mas dependendo da intensidade do quadro, ele tem outros desenvolvimentos, como por exemplo sensorial, auditivo, visual, intelectual, cognitivo, dificuldades no aprendizado, comportamental e epilepsia também pode. Obviamente que quando tem esses desenvolvimentos maiores, você pode levar a outras consequências por conta da própria diminuição da mobilidade, ter problemas ortopédicos, gastrointestinais, problema de articulação de fala, problema de deglutição, alimentação, e a partir desses outros comprometimentos você ter envolvimentos de outras áreas que vão participar no cuidado dessa paciente, dessa criança que tenha paralisia cerebral. E quanto mais grave o quadro, pior o prognóstico. Quanto menos grave que for só motor e um cognitivo normal, não tiver outro envolvimento, uma pessoa pode ter paralisia cerebral e ser totalmente normal e produtiva. Quanto maior o comprometimento, aí então a coisa fica mais difícil o prognóstico. A Antonella nasceu com 600 gramas, a Pietra nasceu com 900 gramas e a Pietra era como se ela fosse uma boneca Emília. Você pegava ela de um lado, ela soltava do outro. Você pegava do outro, ela soltava do outro. Uma boneca, Emília, mole, parecia que ela não tinha ossos, que ela não tinha músculo, que ela não tinha cérebro, parecia que não tinha nada. Então é um desespero. Então eu já ouvi de médicos que o problema das minhas filhas é porque eu fui mãe velha, porque eu tenho 50 anos. Nós já observamos no programa de hoje as terapias sendo realizadas com a Pietra, com a Antonella, mas nós vamos conhecer a mãe dessas duas meninas lindas, que é a Andréia Baquim Gonçalves, e que largou tudo para cuidar dessas meninas com tanto amor e carinho. A história dela você vai conhecer agora. Andréia, muito obrigada por ceder o seu tempo, a sua rotina, mudar tudo para que hoje pudesse estar conosco aqui no programa. É um prazer. E também é prestar um serviço para a sociedade. Eu acho muito importante, né? Que as pessoas venham a ter um conhecimento a respeito desse assunto que às vezes não tem tanta divulgação. Eu acho muito importante. Além de não ter divulgação, o que nós observamos, até para encontrar, né, as informações, ou mesmo mães e pais que vivem esse dia a dia, essa rotina difícil de acompanhar, de ver o desenvolvimento do filho, muitas vezes um desenvolvimento positivo e outras vezes esse desenvolvimento ele é comprometido. Por quê? Porque não se faz na clínica o mesmo que se faz em casa e essa criança não se desenvolve tão rapidamente ou tão positivamente quanto deveria. Você vive isso na sua vida? O que mudou na sua rotina com a chegada das meninas? Nossa, tudo. Mudou tudo. A nossa sala de televisão não é mais uma sala de televisão, né? Ela só tem a televisão e o sofá. O restante nós adaptamos o chão.
com tatame, nós colocamos aparelhos, nós adaptamos as paredes para que elas possam segurar, treinar, né? Então a sala virou uma sala de fisioterapia delas, diária, todos os dias, todos os momentos. Nós estamos assistindo TV, mas elas estão fazendo exercícios, porque a equipe multidisciplinar da clínica é muito importante, precisa desse acompanhamento de fono, de físio, de TO. Só que esse tratamento ele tem que se estender para casa, para os pais, para os familiares fazerem isso com as crianças, porque não adianta nada a físio se posicionar a criança aqui, fazer todo o exercício na clínica e chegar em casa, a mãe largar a criança sentada de uma posição ruim, não fazer exercícios, provavelmente não vai conseguir um sucesso. É necessário que dê continuidade. Mas todo esse trabalho começou um pouco antes, né? Bom, a surpresa primeira é gravidez de gêmeos. Essa foi a primeira surpresa. Muita surpresa. De gêmeos, prematuras, 29 semanas, né? Realmente uma surpresa bem forte. Quando foi identificado que as meninas teriam o problema da paralisia cerebral? Então, não foi identificado de imediato, né? Como elas ficaram quase 60 dias na UTI, eles nos disseram que elas poderiam vir a ter sequelas, mas não nos disseram quais seriam e como seria a vida delas com essa situação de ter nascido muito prematura, né? Só que o que aconteceu é que elas não foram diagnosticadas de imediato, porque não consegue fazer esse diagnóstico. Elas só conseguiram ser diagnosticadas com PC com certeza depois de um ano. Então aí que elas começaram a fazer o tratamento. Então assim, eu acho que também um pouco da falta do diagnóstico também influencia nisso. Você, quando começou a fazer o tratamento, que você teve o diagnóstico, você, deve ter mudado muita coisa na sua vida, como você falou, não mudou só a casa, mudou a sua vida, como mãe, como mulher, como esposa e tantas outras atividades que nós temos no dia a dia. E profissionalmente? Profissionalmente, não exerço mais a minha profissão. A minha profissão, aliás, a minha missão é cuidar das minhas filhas, né? Então a minha profissão ficou um pouco de lado, mas eu não me importo realmente com isso. O que eu estou focado, o que importa nesse momento é que elas venham a ganhar bastante, a evoluir, a chegar em quase 100% dos tratamentos. Isso é que importa. Com independência. Com independência. Então, o nosso objetivo é que essa criança seja inserida na sociedade, na vida dela, na escola, né, nos afazeres de casa. Então, assim, o importante... Como eu falei agora há pouco a respeito da qualidade de vida, essa criança e a família também, consequentemente, ganham qualidade de vida. Exatamente. E a gente sempre fala que é um trabalho muito parceiro. É 50% do profissional que atende, 50% da família. Se uma das partes falhar, o tratamento não evolui. Quando você está trabalhando com essa criança, tentando fazê-la desenvolver-se um pouco mais, os pais acompanham e depois reproduzem de alguma forma em casa alguns desses exercícios? Sim, muitas vezes assim, né, as portas da sala são sempre abertas. Existem algumas questões, por exemplo, às vezes a criança rende muito mais na terapia quando os pais não estão. Isso é comum com qualquer criança, né? Quando os pais estão, às vezes ficam mais manhosos. Mas na maioria dos casos, e sempre toda a terapia, a gente chama os pais para você passar o que foi trabalhado e as orientações para fazer em casa, né? Porque assim, se a gente trabalhar só aqui e em casa não foi trabalhado, a gente não consegue evoluir. Então, por exemplo, eu tenho crianças que estão em fase, como eu dei o exemplo, de sentar sem apoio. Então não adianta ela ficar e eu treinar com ela aqui e aí chega em casa ela fica no bebê conforto, por exemplo. Então assim, todo o trabalho que eu faço aqui, ele tem que ser dado continuidade na casa, né, no ambiente que ela está.
Por exemplo, faz parte do nosso trabalho também da equipe interdisciplinar ir até a escola que a criança está. Então a gente faz a adequação das cadeiras, das mesas, a fonoaudiologia vê como é que ela está se alimentando, né? A terapia ocupacional, como que ela está fazendo a pega, se ela vai precisar de computador, se ela vai precisar, né, usar mesmo as mãozinhas para escrever. Então é um trabalho conjunto mesmo, né? Então a gente tem que treinar aqui e ela colocar em prática lá, para que ela consiga ganhar funcionalidade. Nosso objetivo é sempre função. Tem alguns equipamentos que são mais interessantes para serem usados em várias dessas definições dentro da paralisia cerebral, desse diagnóstico, e tem alguns aparelhos que são específicos. Sim. Eu falo que, né, depois da década de 90, né, eu acho que a reabilitação ela ganhou um grande boom, né, porque a gente entendeu, né, pela ciência, baseado em evidência, que o ser humano ele é completo, né, ele tem vários sistemas, né, o vestibular que trabalha com movimento, o motor, o proprioceptivo, o tátil. Então, assim, esses sistemas ele tem que estar de alguma maneira integrados. Então, a gente tem equipamentos e recursos que nos ajudam a fazer essa integração e trabalhar a funcionalidade. Então, existem várias técnicas que a gente trabalha com as crianças hoje. Então, um profissional que trabalha especificamente com reabilitação é um profissional necessariamente que tem que ser formado em métodos específicos. Por exemplo, o método neuroevolutivo Bobat, que é um método que trabalha com crianças com atraso motor. Né? Então, assim, é interessante que os pais que têm crianças especiais saibam se o profissional que está atendendo o seu filho tem a preparação correta para poder trabalhar. Nós temos outros recursos, por exemplo, nós temos o TheraSult, que é uma técnica de fisioterapia intensiva, que tem dado muito resultado. Ela pode ser usada não só no intensivo, que a gente faz de 1 mês, 3 horas por dia, todos os dias, mas também a gaiola em si como um recurso no tratamento diário quando a criança faz físio. A gente tem a eletroterapia, né? Então a gente tem técnicas de eletroterapia que nos ajudam muito a trabalhar a estimulação, né, dessa criança, por exemplo, no sentar. Se eu fizer uma estimulação elétrica concomitante à postura sentada, eu vou conseguir trabalhar o tronco dessa criança e vai ser muito mais efetivo. Então hoje, por exemplo, a gente tem recursos muito avançados, né? Tem uma nova técnica que saiu que chama eletroestimulação transcraniana, que você faz a eletroestimulação direto na região craniana, né, para você afetar, para você estimular diretamente as áreas de comprometimento e concomitante a isso você faz as funções. Então é como se você coloca eletrodos na cabeça e estimula a criança a estar fazendo. Então assim, existem vários recursos fisioterapêuticos, né? A equipe de reabilitação hoje ela se especializou demais, né? E eu acho que quem ganhou com isso foram as crianças, né? Na qualidade de vida delas mesmo. É muita alegria quando a gente escuta uma mãe dizendo, ele sentou. E quando a gente escuta também uma mãe dizendo, foram dados os primeiros passos. Somos todos iguais e, ao mesmo tempo, diferentes. Somos todos normais, tristes ou contentes. Cadeira de rodas ou a pé? É indiferente, há que ver. Olhos não veem corações dentro do peito a bater. Ter uma deficiência não é o final, é apenas o início de uma luta desigual. Nunca digas nunca. A vida não foi feita para desistir, mas para lutar, lutar e prosseguir. He has faith, he has run, and he shows us all up, ladies and gentlemen. He shows us what is possible when you get together. And you've got heart, and you've got soul, and you've got determination. And you're going to make it to the finish line, Billy Matthew. You're going to make it to the finish line. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only. Finish line. Absolutely fantastic, ladies and gentlemen. Billy Matthew makes it to the finish line.
o tratamento da ecoterapia é pelo SUS, né? E elas foram para o Centro de Reabilitação de Souzas para poder conseguir o médico lá, para poder conseguir a consulta, a autorização, os exames, para poder ir para a ecoterapia. Só que eu não tinha como ir para Jaguariúna com o meu carro, porque como é que eu vou fazer para colocar duas atrás, colocar na cadeirinha e sair dirigindo? Eu não tenho como fazer isso, eu precisava de uma ajuda e eu não tinha. Então eu solicitei o transporte do pai da Endec, né? E muitas vezes eles passam em várias casas, pegam várias crianças até chegar na minha casa. E para que as minhas filhas, porque o trajeto é longo, é um trajeto difícil, é estrada de terra, né? Próximo a Jaguariúna, antes do pedágio. Então, algumas mães dizem assim para mim: eu não acredito que você vai sentada no chão da van, segurando as cadeiras. Falei, vou. Então é importante, precisa divulgar. E a ecoterapia para a Pietra é nota 1000. A Pietra não conseguia nem segurar no cilhão, que é uma parte, né, da sela do cavalo, que faz com que ela automaticamente venha para trás. A ecoterapia, ela movimenta 1.800 músculos do corpo só com a cavalgada do cavalo. Então, é divina. Pensa, sentada, ela está movimentando 1.800 músculos. É tudo que ela precisa. Entende? Então aí as mães falam: eu não acredito que você faz esse sacrifício. Farei até quando Deus me permitir. É muito importante pensar que o movimento tridimensional do animal é que promove esses benefícios, principalmente para aqueles que têm a encefalopatia crônica não progressiva infantil. Não, de uma forma geral, o movimento do cavalo todo, ele prepara a criança para o aprendizado. Ele faz com que montado você trabalha a lateralidade, o alto e baixo, a coordenação motora global, a coordenação motora fina, a sociabilidade. Quer dizer, de toda forma, a gente está tendo um trabalho integrado entre os técnicos e o praticante. E os animais têm que ser muito bem cuidados, estarem em plena forma física, não é? Para que eles possam dar total condições para que as crianças possam receber tudo aquilo que ele pode proporcionar a elas. Então, os nossos cavalos são muito bem cuidados. Esse é um grande ponto nosso. Existem vários tratamentos que são indicados universalmente, que são essenciais. Existem os tratamentos assim, alternativos e que funcionam como complementares e que você pode também fazer. A ecoterapia, a finalidade dela é para dar um controle no quadril, não é? E desenvolver o equilíbrio sobre o quadril. Ele tem esse papel. Normalmente quem faz ecoterapia geralmente também está fazendo estimulação social e de fala, então se agrega isso, é um momento de prazer, mexer com o animal, aconchego, né? Tem esse papel que também acaba provavelmente ajudando. Agora, como para qualquer criança, toda criança que recebe um estímulo regular e programado, disciplinado, para a criança sempre é bom. E quando você faz terapia, você acaba fazendo isso, né? E se a família aprender a fazer com essa disciplina, você ajuda. Então, se tiver uma terapia que não tem nenhum efeito colateral, você indica. Vai fazer hidro, vai fazer natação, tudo que puder fazer é bom. Mas lembrar que quando tem casos que são muito graves, você tem também o papel de saber respeitar aquelas limitações que a criança vai ter, que de repente depende de adaptações, que não da fisioterapia. Nas adaptações, às vezes o uso de uma órtese, alguma coisa para auxiliar a criança, um andador para ela se locomover, entendeu? É importante isso. Então a gente vê hoje que as crianças chegam para o tratamento muito precocemente. Então eu recebo crianças com meses, já com uma luzinha vermelha, né, de uma possível paralisia cerebral. Então é diferente de eu receber essa criança com meses, com um ano, do que eu receber essa criança com 5 anos, que nunca foi trabalhada. Então assim, dessa maneira eu consigo retardar cirurgias que são feitas no quadril, cirurgias nos pés,
né? Então, assim, o nosso trabalho é, assim, dar maior qualidade de vida e retardar o mais possivelmente cirurgias, que é muito mais traumático. Como fisioterapeuta, qual a idade que você acha ideal para que essa criança venha para a clínica? Então, assim, a gente fala que a gente precisa, né, e a gente tenta desenvolver um trabalho de estimulação precoce. O ideal seria que as maternidades, né, já falo lá desde das UTIs e dos berçários, desde o momento do nascimento. O ideal seria que esses profissionais que estão inseridos nesse momento da vida da criança, se ela nasceu uma criança de risco, com prematuridade, se ela teve um indício, aquelas notinhas do Apgar muito baixo, se ela foi internada na UTI, o ideal seria que ela fosse encaminhada já para uma triagem, né? Então, assim, às vezes, essa criança, quando ela chega para a gente para essa triagem, eu já consigo detectar e já vou trabalhando. Então é bebê? Então, bebê, né? O ideal seria o bebê. E às vezes a gente fica muito preocupado porque esse tempo passa da criança. Às vezes os pais notam alguma coisa, mas às vezes assim o pediatra acaba passando, né? Do tempo da criança vai. É óbvio que cada criança tem o seu tempo, porém existe um limite de tempo, né? Então assim, eu ter uma criança muito molinha com 6 meses não é o tempo dela, é alguma coisa que me chama atenção. Então quanto antes essa criança chegar, melhor. Oi, eu sou a Elaine, mãe da Júlia Eloá, de 5 anos, portadora da hidrocefalia. Ela tem uma hipotonia também, que os médicos não descobrem o que é. Com 2 anos e 9 meses, eu vim atrás da ecoterapia, falei com a Cida me conseguiu uma vaga para a Júlia. A gente começou com 3 anos a ecoterapia. Com 3 anos e meio, a Júlia começou a andar, porque os médicos achavam que ela não ia andar por causa da hipotonia dela. Com 6 meses de ecoterapia, a Júlia veio desenvolver força na musculatura e veio começar a andar sozinha. E a gente tem 2 anos e 6 meses, mais ou menos, que a gente está aqui com o pessoal da Eco. A Júlia tem evoluído muito, tanto na parte motora como na cognitiva da Júlia. Está sendo ótima, maravilha para a Júlia. A gente teve um grupo que se uniu, né, em 1998 para constituir a Associação de Ecoterapia Campinas, que foi logo reconhecida como uma organização não governamental, uma ONG. Então nós estamos na batalha para a manutenção e para o atendimento das crianças desde essa época. Agora, com alegria e felicidade, pela primeira vez nós estamos num espaço nosso. Nós pudemos esse ano alugar esse Aras, que veio no momento certo para que a gente dê continuidade ao trabalho assistencial às crianças com deficiência. Nós temos um contrato com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde e vou chamar um termo de colaboração com a educação, no qual a associação realiza o atendimento ecoterápico e mais o atendimento educacional especializado, o AE. Então, hoje a associação tem, além dos técnicos da saúde, 2 fisioterapeutas, 2 TOs, um psicólogo, um fono, ela tem uma coordenadora pedagógica e mais a professora de educação especial para trabalhar o AE. Estamos atendendo pela educação 35 crianças, quer dizer, completado o nosso quadro de crianças dentro do contrato, do convênio, mas na saúde nós estamos ainda com 10 vagas que precisam ser preenchidas. São 50 vagas pela Secretaria Municipal da Saúde. Então nós estamos aguardando mais 10 crianças, que se Deus quiser logo estarão aqui. Os encaminhamentos são feitos dessa forma aqui na instituição. A Secretaria Municipal de Saúde, ela pede que a criança vá ao posto de saúde da região, peça um encaminhamento para o Centro de Referência de Reabilitação de Souzas e a criança de lá é encaminhada para nós. A gente procura falar com os pais quando nos telefonam, dando essa orientação e também falando da importância das radiografias de coluna e quadril para que a criança possa ser encaminhada.
Já pela Secretaria da Educação, as crianças vêm encaminhadas pelas professoras de educação especial da própria escola, já também com a mesma orientação. Então, para que a criança venha até nós, a gente sempre está pedindo esses exames feitos, para que a gente tenha tranquilidade de realizar os 30 minutos de atendimento no cavalo. Nós temos aqui o veterinário responsável, que é o Dr. Ayrton Noveleto, que faz toda a parte de programa de vacinação, vermifugação, exames periódicos, exame de sangue, para que os cavalos possam estar adequados. Quanto à parte medicamentosa também, a parte é dele, que nos encaminha. E nós temos uma empresa chamada Seva, que também nos fornece alguns medicamentos e, além do que, ela também participa conosco com uma ajuda financeira dentro do nosso trabalho. Eu gostaria de dar um adendo aqui para ver a importância que essa empresa deu para a ecoterapia. Foi feita uma filmagem do nosso trabalho e esse vídeo foi encaminhado por presidente na França, presidente internacional da Seva. E ele se emocionou demais. E ele passou uma ordem, aonde a Seva estiver, em qualquer país, ela vai adotar uma ecoterapia. Então isso nos emociona, porque o nosso trabalho extrapolou a fronteira brasileira. Hoje nós temos na França, onde a Seva tiver as suas indústrias, ela vai adotar uma entidade que pratique a ecoterapia. E vocês foram contemplados? Fomos contemplados. E também temos a parte medicamentosa, né? Então hoje, para vocês terem uma ideia, nós somos obrigados a ter um médico veterinário, somos obrigados a ter um médico neurologista responsável pelo trabalho também, que aqui quem é o nosso médico responsável e de maneira voluntária há 21 anos é o Dr. Marcos Duran, que nos acompanha há 21 anos. E temos então o veterinário aqui, já passaram outros veterinários também, que trabalham de forma totalmente voluntária, gratuita, não é? Para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. E nós ficamos escutando muitas coisas, né? Só que nossa vida são escolhas, né? Então eu escolhi que elas vão dar certo e elas vão. Nem que para isso, entendeu? Eu tenho que deixar tudo de lado, cortar meu cabelo, né? Porque para ficar mais prático, deixar de trabalhar, deixar de fazer alguma coisa, né? Tem que colocar a mão na massa, colocar o tênis, sua calça de ginástica, pegar as meninas, sentar direito, subir, levantar e tentar fazer com elas coisas normais, de crianças normais. Leva para o parquinho, leva para o balanço. Ai, é difícil segurar, cansa. É o resultado que interessa, entende? Se é difícil ou se é fácil, não me importa. Importa que elas estão evoluindo e muito, né? Então isso nos dá força, nos dá vontade para fazer muito mais. Isso que importa, né?